Oi, oi, queridos estudantes do primeiro ano, ensino médio. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e esta é a professora Aldelina, não é mesmo? Temos aqui em estúdio também a Thalita nos ajudando e o seu assistente, não é verdade? Também um alô aí para os professores presenciais. Estamos aqui nesse momento para fazer esse conjunto de pessoas para levar a aula, né, até os nossos estudantes do estado de Rondônia. Mediação tecnológica, olha aí, ó, nosso símbolo, né, de Rondônia, estrada de ferro, madeira, mamoré, simbolicamente misturado com o pensamento filosófico, não é verdade? E vamos ver qual o tema da nossa aula de hoje, olha aí, filosofia. Hoje nós iremos ver, olha aí, gente, falamos tanto dos mitos gregos, agora mitos regionais, muito bom saber disso, né? Aí iremos ver um pouco, um resumozinho sobre os mitos indígenas e dos afrodescendentes. Olha só, duas comunidades, temos alunos aí, um alô para vocês, um grande abraço e mande as suas dúvidas, tá? Como nasce o mito? Iremos verificar isso, tá? A importância do mito no mundo atual, na nossa atualidade. E importante aqui, ó, mitos indígenas e afrodescendentes. Claro que é só um resumo sobre isso. E a habilidade da aula são duas, ó, essas duas. Primeira, nessa aula teremos a habilidade de reconhecer a diferença entre pensamento filosófico e mitológico. Poderemos identificar mitos de diversos povos, a fim de identificar as diferentes cosmovisões, né, do cosmo, da visão ampliada, né, disso. Olha aqui, queridos, vamos adentrar nesse contexto aí, ó. Vamos lá? Veja bem, olha só. Mitos regionais e indígenas, né? Sabemos que no nosso estado de Rondônia temos vários mitos, né? Várias lendas. Às vezes nós chamamos até de folclore. E vocês sabem que antes da filosofia existia o pensamento mítico, a questão dos mitos. Aqui no estado, no Brasil, nós temos a Iara, a história da Iara, né? Temos o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa, a história do Boitatá, né? O mito do Guaraná, né? Do Amazônia aí. Então, dentro do nosso pensamento, né? Do estado, região amazônica, nós iremos ver várias situações mitológicas. Inclusive, né? Tem aulas do sexto ano que nós colocamos no YouTube, vocês poderão assistir a comparação do Deus no âmbito grego e no âmbito regional do estado brasileiro, né, de Rondônia. Vamos lá? Continuando. Como nasce o mito? Aqui, ó. Essa é a mula sem cabeça, né? Boto cor-de-rosa, simbolicamente. E o Saci Pererê. E esse aqui, quem sabe quem é esse mito aqui? Responda aí para nós. Vamos lá, queridos, olha aqui. Responda nesse momento, no âmbito. A filosofia também analisa isso, a questão do mito, tá? A questão mitológica. As lendas também. Qual é aquele mito central ali da figura? Pensa, esse mesmo. Qual o nome desse mito? Tá aqui, ó. Olha, gente, o pezinho dele para trás, ó. Opa, alguém falou aí. Alguém mandou recado pelos professores presenciais. É isso mesmo, esse é o Curupira. Ó. Muito legal, né? Ó, o pé dele é para trás, o protetor da mata. Vamos adentrar agora, ó. A nossa mente, gente, ela é incansável, né? Ó, a todo momento estamos pensando, refletindo, filosofando, né? Que é a ação da filosofia, o filosofar. E a nossa mente, ela nos deixa inquietos para saber sobre as questões da vida. Ela é naturalmente, né, inquiridora, quer conhecer as razões das coisas. Nós queremos. Veja bem essa imagem, né? Você se depara na frente de um computador. Olha só, queridos. Diante dos mitos atuais, nós nos deparamos em frente ao Google ou outros sites de pesquisa para saber sobre as coisas. Às vezes as pessoas vão buscar livros, mas nossa mente, ela quer saber.
Lembra que nós falamos que a filosofia nasceu da inquietação humana, do questionamento, da admiração? Quando eu vejo um avião daquele com peso enorme, né, sobrevoar, eu fico pensando como uma máquina daquela tão pesada pode flutuar, voar na nossa gravidade que puxa para a Terra, né? Então é questão de eu pesquisar, se admirar com isso. Eu fico admirado com a inteligência humana de fazer tal fato, né? Tal proeza. E os jovens de hoje também. Você fica aí na frente do computador digitando as suas perguntas a todo momento. Às vezes é da saúde, você quer saber. Às vezes é de amizades. Às vezes é sobre a vida da outra pessoa, nos sites de pesquisa, etc. Então, desde o início da filosofia até hoje, as pessoas têm essa característica de inquietar-se com algo. E Aristóteles falou que quando eu admiro, me espanto com algo, eu tenho que buscar conhecer aquilo, para que eu possa fazer uma reflexão sobre tal fato. É necessário. Eu me admirei com aquele fato, então eu vou pesquisar, eu vou analisar, eu vou buscar. Vamos lá agora, Lei? Quer conhecer as razões das coisas. Quem que não quer, né? Por que razão estudar filosofia? Coloquei 9, tá? Tem lá na primeira aula. Qual é a razão que eu tenho que estudar, né? Que razão que eu tenho que trabalhar? Por que razão eu tenho que ter família? Que sentido tem isso na minha vida? Então, nós fazemos uma inquirição, né? Nós temos uma mente inquiridora, né? De pesquisar, saber de tudo, ó. E os livros são ótimos para isso, as buscas do conhecimento, ok? Por exemplo, no âmbito da filosofia, a filosofia nasce da curiosidade, tá? Era só os mitos, né? A mitologia também, ela veio através da curiosidade humana. Então ele teve a vontade, alguém lá, da Grécia Antiga, sentiu a necessidade de pensar, ser curioso para algo. Poxa, choveu, trovejou, então vamos achar uma razão para isso? Aí a mitologia ajudou. Olha só, vamos lá? Diz aí, ó. Ela nasceu dessa ideia, ó. Curiosidade no período grego. Tinha de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Nós queríamos saber, né, das coisas. Tínhamos questionamento. As crianças dos 7 anos perguntam tudo. Porque chove, porque trovão, etc. Criaram em si na mente humana, ó, deuses imortais. Está aqui, ó. Semelhantes a quem? Ao ser humano. Daí a história dos mitos atravessou séculos. Veja bem, a mitologia está aqui, né? Nasceu do pensamento, principalmente dos poetas. Aí ela foi caminhando, a mitologia. Chegou aqui, a filosofia apareceu. Não, eu quero uma reflexão mais avançada conforme o logos, a razão, lembra? Porém, a mitologia não parou, ela ficou ali e acompanhou a filosofia, tá? Então, ó, ela atravessa séculos. E hoje, no estado de Rondônia, temos as nossas mitologias, as nossas lendas, seja ela urbana ou rurais, né? No âmbito amazônico, cultural, folclore, etc. A todo momento estamos criando. Vocês podem criar uma mitologia conforme as suas ideias, a sua sabedoria. Às vezes, quer dar uma explicação para os pais, a gente fala algo surreal. O pai, nossa, não acredito nisso que você fez. É para dar uma explicação. Daí, se as pessoas valorizarem, ela divulgar, cria-se uma mitologia. Poderá se criar. Aquela questão que você apresentou para os pais. Muito legal, vocês podem criar, tá? Então, essas lendas que aparecem, história de caçadores, história de pescadores, ela surge através do questionamento humano, das pessoas que criaram, né? A cobra gigante que aparece na Amazônia, etc. Vamos lá, continuando? O mito surge a partir da necessidade, ó, é necessário, tá? De explicação sobre a origem e a forma das coisas. É necessário alguém contar. O mito em si, ele vem em forma de uma narrativa. Alguém contou uma história. Também foi criada, ó.
por um narrador, poetas ou rapsodo, ele é conhecido, tá? Que possua, né, credibilidade, porque se a pessoa não tem credibilidade, não adianta falar ou contar uma história que ninguém vai acreditar. Diante de quem? Da sociedade, do grupo. Vamos lá. Vamos supor que você tem credibilidade no seu grupinho aí de sala de aula. Vamos lá. Aí conta um fato. Pela sua credibilidade, as pessoas acreditam naquele fato. Né? Você está assustado e fala. Porém, cabe àqueles do grupo acionar a sabedoria e a razão para verificar se é verdadeiro ou não. Se não for verdadeiro, é uma mitologia, tá? É uma história que você criou. Se for verdadeiro, filosofia, né? Uma razão dos fatos acontecidos. Então vamos lá? Somos capazes disso. Dentro do grupo tem que ter credibilidade, tá? Senão não sai a história. Adequando a estrutura do mito de uma forma que tranquilize os ânimos, responda às necessidades do coletivo. Tem que responder, todo mundo está curioso, quer saber. Além do mais, é o narrador quem constrói o esquema. É como se fosse uma redação, uma historinha do mito. Porém, ele só nasce e se consolida a partir da aceitação. Como já falei anterior, se o grupo não aceitar o seu mito, a sua história, ele não vai para frente, ele não vai se consolidar, ele vai ser rejeitado e não vai se destacar no meio. Então, esses mitos que vieram até hoje entre o nosso meio atual, no mundo contemporâneo, um grupo, né, de pessoas aceitaram eles. Zeus, até cultuavam, né? Poseidon, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Iara, várias lendas aqui também as pessoas aceitaram. Se não aceitar, ela fica apairada, né? Ela paralisa ali. Vamos lá, continuando, olha aí. Como é o coletivo, Um já aceita, o outro aceita esse mito, outro aceita esse, outro aceita o Curupira. Ele só existe, o mito só existe quando cai no senso comum. O que é isso? Quem que sabe o que é o senso comum? São as coisas que ocorrem entre grupos de pessoas. Por exemplo, eu falo para a professora Aldelina uma história. A professora Aldelina fala para outros, a história pode aumentar ou não, mas não é real, é uma história criada. Então é o senso comum. Aí aquelas pessoas que ouviram da professora Aldelina vai espalhar para outras pessoas. E assim o senso comum vai... Poderá alguém dentro dessa rede, dessa linha, dessa fila de pessoas, querer questionar se é verdadeiro ou não. Essa história aqui eu contei no início aqui, tá? E às vezes, se essa história retornar, ela vem diferente. Porque todos vão ouvindo e criando uma situação. Muito interessante. Então, assim, um mito, ele é baseado e fundamentado no pensamento do senso comum, tá? Vamos lá? Não precisa comprovação, tá? Ok? É ele quem dá a vida ao mito. Quem? O senso comum. Então, ele que vai, Senso comum, a pessoa falou do Curupira, do Saci, de Zeus, da Atena, etc. Tá? Assim que funciona a história, a criação dos mitos. É nesse patamar que eles vão se transformando. Criou uma história, passa para frente. Tem pessoas que às vezes não gostam do outro e não vai contar a história dele para frente. Vamos lá ver qual a importância do mito na nossa atualidade, olha aí. Fábio de Oliveira Ribeiro diz que os homens sempre tiveram dificuldades para lidar com as contradições, que é algo contraditório, de suas vidas. Nossas vontades e ideias nunca correspondem aos fatos. Olha só, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma vontade. Aqui é um fato que ocorreu. Às vezes eu tirei 0 na prova, é fato. Mas aqui eu tenho uma vontade e tenho uma ideia. Eu vou dizer que eu tirei uma nota boa. Muita gente faz isso. É por isso que recorremos ao mito e tendemos a transformar quase tudo em mito. Né? Olha só, passei no vestibular. Aí, às vezes meu nome não está nem lá no vestibular, mas aí eu já digo que é uma história que eu inventei, para não dizer que é verdade, porque a minha vontade é que eu passar. Aí
as pessoas vão perceber ou vão até verificar que aquilo não é verdade. Então, tudo se transforma num pensamento mitológico. Mas aqueles que são mais importantes, eles carregam na história. Como exemplo é do Boitatá, né? A mula sem cabeça, etc. Isso do regional, tá? No nosso mito regionais. Também os afrodescendentes, o mito da galinha de Angola, né? Vamos ver um pouquinho disso. Vamos lá, continuando. Os meios de comunicação em massa, ó, em massa que é em geral, tá? Trabalham em cima dos nossos desejos. Muito interessante. A televisão, né? A TV, novelas, filmes. E agora jogos, né? Tem jogos que trabalham sempre no desejo da pessoa. Através de propagandas, imagens e até mesmo de filmes. Os mitos atuais, ó, de hoje, tá? Ao contrário dos mitos gregos, diferente. Aqui, ó. Tem essa diferença aqui. Não se refere à totalidade, à geral, né? Da existência humana, ok? Ó, os mitos atuais de hoje, eles se referem mesmo a um pedaço, um pouco, ou até mesmo uma pessoa em si. Por exemplo, um cantor, eu tenho como um mito, né, para a minha vida, um super-herói. Então, antes, ele era da totalidade da pessoa humana. Todos os gregos cultuavam os mitos. E às vezes a maioria cultuava Zeus, ou uma parte cultuava Hades, era assim. Então, a totalidade em si, hoje não perfaça, porque às vezes eu acredito no mito atual e a Aldelina não acredita, ela acredita em outra situação. Então a totalidade já não funciona aí. Vamos lá, continuando. Por exemplo, super-heróis dos desenhos e filmes animados, bem como os personagens de filmes, ó, Homem-Aranha, Batman e outros, passam a encarnar o bem e a justiça, assumindo a nossa proteção imaginária. Ó, o Homem-Aranha como protetor do ser humano. É imaginário isso, tá? Quando tem um tsunami, ó, hoje nós vivemos em várias situações difíceis. Eu já vi gente dizer, por que não chama o Superman, né? Para fazer isso, para resolver. Por que não chama o Homem-Aranha para resolver, para ser justo? Porque eles têm uma figura dele, personagem, que ele trabalha pela justiça, defendendo as pessoas. Eles prendem ladrões, bandidos, etc. Defende a humanidade, né? E isso perpassa dentro dos filmes, dentro dos desenhos. E as crianças em si, até nós, adultos, o colocamos como os protetores nossos, super-heróis. Ah, eu vou me vestir de Homem-Aranha, de Batman, Superman, etc. E as mulheres de Mulher Maravilha, não é verdade? Então são personificações de mitos que vamos adquirir na nossa vida. E isso atual. Quantas pessoas, né, nós vemos imitando alguns cantores, etc. Vamos lá, continuando, olha aí. Olha o Batman aí. Então ele, nossa proteção imaginária, tá? Às vezes nós criamos uma falsa proteção. Mãe, chama o Batman, né? Mãe, chama o Homem-Aranha. As crianças falam isso. É nesse sentido que eles querem, né, ultrapassar. Os mitos passam, né, pela nossa vida. A todo momento eu uso, né, a mitologia para explicar algo no nosso diálogo, na nossa conversa. Às vezes um pensamento surreal, né? Então, a todo instante nós usamos os mitos. Aquela pessoa é um mito. Na internet, por exemplo, você vê muitas pessoas que postam um vídeo na internet, aí tem várias visualizações. Elas se tornam um mito aí naquele sentido. E vão seguindo, tem seguidores. Aquilo que eu vou seguir. E as TVs hoje, elas alienam as pessoas. O que é alienar? É você ter necessidade de assistir aquilo todos os dias. Às vezes até ser dependente daquilo. Não no sentido de alimentação de água do corpo, mas da mente, tá? Todo dia eu estou naquele horário para assistir um programa. Todo dia eu estou naquele horário para novela. Às vezes deixo de fazer algo para ver novela. Por exemplo, pode-se dizer que o celular hoje é um mito?
Ele está acoplado na nossa vida, o celular. Ele está em nosso meio. Né? Então, tem pessoas que não conseguem largar o celular. Então, é um vício ali que ele está inserido. Nós sofremos uma mutação com o celular, o aparelho está inserido em nós. Não está dentro do corpo, mas faz parte. A gente é difícil largar. Pode dizer que ela é um mito, né? Porque dali sai a caixa de Pandora, sai tanta coisa. Muito legal. Porém, sabendo usar, tá? Com modernidade. Vamos lá, continuando aí com nossos mitos atuais, olha aí. Os super-heróis Liga da Justiça, ó. Isso aqui é uma teoria americana, tá? Na atualidade, as estruturas mitológicas, ó, e suas representações são feitas através das imagens. A imagem fala muito. Comportamento de pessoas e pessoas. Exemplo, gente. Na atualidade, ó, antigo o Augusto César, o imperador de Roma, as cidades longínquas, onde ele não conseguia ir, ele mandava esculpir as moedas com seu rosto. A imagem em si, para você ver que ela fala tanto, ela mexe com a pessoa, que a moeda percorria aquela cidade que ele nunca foi lá. Mas quando a pessoa pegava a moeda de ouro, né, com o rosto de César, ele respeitava já. Tinham como respeito. Ó, para você ver como a imagem ela fala muito. E os mitos atuais têm uma estrutura, a mitologia, olha aqui. Vamos lá, continuando. Ó, temos uma mitologia bem caracterizada aí nesse sentido, tá? Vamos lá. Ó, voltando aqui. Ela é através das imagens, do comportamento e pessoas. Então, tá aqui. Quantas mulheres, né, pessoas usam essa camiseta até da Mulher Maravilha e queria ser, né? Quantos homens, né, o professor Hélio também queria ser assim, másculo, né, e voar assim, ó. Quantos, né? A gente personifica isso na nossa vida, tá? Isso torna mito pra gente. Muito interessante isso, né? Vamos lá? Ó, Michael José Celeprin diz que o mito não é algo que está preso à história, ó, ele não está preso, tá? Ele não está amarrado lá no passado, ó. Ele não ficou lá na Grécia Antiga. Ele não ficou lá, tá? Ele continua dizendo o que é o mundo hoje, tá? Olha só. Porém, de forma diferente dos gregos, nós falamos através dos mitos que vêm carregando, através da história, e nós vemos por ele, pelos mitos, dizer o que é o mundo hoje. O Deus da guerra está no nosso meio. Você vê países aí ainda em conflito. O Hades, né, através das doenças, será? Então os mitos, vocês percebem que ele vem até na atualidade, né? E Rondônia aí? Quais os mitos, as lendas, né, o folclore que nós estamos pensando agora? Qual é? Diga aí para nós. Manda uma mensagem aí através dos professores presenciais e diga para nós. Quais os mitos que você está pensando agora? Aqueles que têm muita estrutura mitológica dentro do estado de Rondônia. Quais os mitos que eu posso caracterizar com os pensamentos, com o andamento do estado? Muito legal isso, né? Você refletir sobre esse momento. Vamos lá, continuando além. O mito traduz muito do que nós somos no dia a dia. Veja bem, nós falamos de coisas que são míticas. Lembra que eu te falei? Às vezes seu pai se questiona, você cria uma história mitológica ali, imaginária, né? Para explicar a ele. É um pouco de mentira, mas pode se tornar uma mitologia. Mas ele sempre está no nosso meio, né? Quando criança, meus pais sempre diziam sobre a mula sem cabeça, né? O boitatá, o pai da mata. Quando nós íamos passarinhar na mata, eles já diziam, ó, cuidado. Não pega além daquilo que você precisa. Então, porque existe uma força dentro da mata, né? E pescar também. Existe uma força, né, dentro da água pela qual você tem que respeitar. Então, as pessoas têm essa cultura, carregam em si o respeito pela natureza. Por quê? Tem alguém por trás ali que a defende. O pai da mata, que é o Curupira, né, dentro do nosso estado, eles defendem. Vamos lá? Assim como Zeus era do trovão, né?
Nos dias de hoje, os meios de comunicação, veja bem, ó, de massa trabalham em cima dos anseios, ó, que existe em nossa natureza inconsciente e primitiva, gente, ó. Na nossa mente existe um pensamento, uma ideia, uma consciência primitiva, antiga, né, que nós carregamos. Então os meios de comunicação trabalham em cima disso. Por quê? Como assim? Porque ele vai analisar os seus desejos que nós temos. Às vezes eles moldam, as televisões moldam conforme nós devemos segui-los. A melhor roupa, o melhor carro, né? O melhor corpo, a melhor ideia. Então eles vão colocando ali nas telejornais e novelas, moldando a sociedade. Porque existe um nosso meio, né? Um inconsciente. O consciente é aquilo que está aqui. O inconsciente é aquilo que está guardado em si, entre nós. Ele fica, tudo que eu estudo, ó, exemplo, tudo que eu leio aqui, ele vai para o inconsciente. Aí o inconsciente revela ao consciente, tá? Às vezes você contou uma mentira, fez algo de errado, não, foi inconsciente, eu não estava em mim, né, a noção disso. As pessoas usam essa ideia, tá? Vamos lá, continuando. Agora vamos verificar, gente, sobre os mitos indígenas, tá? Vamos lá verificar um pouquinho sobre indígenas e afrodescendentes. Vamos entrar nessa imagem? Olha só. Ó, vamos ver um pouquinho sobre aqui do estado, né? Um resumo, tá? Um aperitivo sobre os mitos indígenas e afrodescendentes. A partir daí, dessa ideia, vocês vão pesquisar mais. Existem vários. Por exemplo, os quilombolas, os indígenas, os rurais, né? Dessa equipe, né, das escolas, vocês podem pesquisar sobre a mitologia. Inclusive, ó, o nosso trabalho extra classe, vocês vão escolher um mito ou uma lenda daqui do estado ou de outra região do Brasil e fazer um videozinho sobre ela. Escrever, ó, o mito é isso serve para isso, a influência é isso, entendeu? Ou redigir uma redação de 30 linhas sobre o mito, ou o vídeo ou a redação, tá? E manda para nós no grupo para a gente apreciar e contemplar com vocês essa criatividade, o que vocês são capazes de produzir e fomentar um pouquinho do conhecimento dos mitos na sua vida. Vamos lá? Olha aí. Você conhece algum mito de sua região? Vamos adentrar agora, olha só. Você conhece algum mito? Olha aí, ó. A nossa estrada de ferro lá está repleta de mitos, né? Quantas histórias essas pessoas vieram, né, para o estado construir essa estrada de ferro e quantos fatos ocorreram? Alguns verdadeiros, mas tem muitos que são mitos, são histórias que criaram ou aumentaram, né, no nosso estado de Rondônia. Vamos lá? Olha aí. Qual o mito que você conhece no estado? Vamos lá. Responder essa pergunta. Manda aí para nós, nesse momento. Qual o mito que você conhece? Será que os ferroviários aqui, quando trabalharam, eles conheciam muito, né, sobre os mitos? Hein? Será? Será que tinha um maquinista, né, que apareceu trabalhando nesse trem sem ninguém? Você viu o trem sozinho, né, ele saindo? São mitologias que podem ser criadas, tá? Quantos dormentes, né, que eles dizem que comparam os dormentes da estrada de ferro com as mortes que ocorreram na construção? Será que se iguala a quantidade de dormentes, né? São as peças, né, que tem aqui embaixo, ó. Fica bem aqui, né? Cada dormente, aquela madeirinha ou de ferro, etc., que o trem vai passando. Quantos índios foram mortos, né, durante a construção? Quantos operários morreram? Quantos foram mortos por doenças tropicais? Que existiam várias, né? Que tipo de doenças tropicais ocorreram no momento? Então são fatos que você pode colocar numa perspectiva mitológica, de lendas, de narrações que as pessoas foram contando. E aí, já descobriu? Você conhece algum mito aí da sua região? Inclusive, se você conhece, você pode até escrever, né? Fazer o extra classe através dessa lenda.
Muito legal, né? Vai contando os fatos, porque o nosso estado ele tem muito a contar, muito a oferecer. No âmbito material, né? Físico, lá os trem, e imaterial, que é a história, a cultura, que eles deixaram para nós, né? Durante a criação do estado de Rondônia e os municípios. Muito interessante isso. Assim como os pensadores da época, eles tinham as suas histórias, suas lendas, né? Aristóteles, né? Então nós também temos hoje a oferecer. E qual é? Que mito você conhece? Fala aí para nós. Vamos lá? Tô ouvindo, sou todo seu. Vamos lá? Qual? Olha aí. Continuando, agora, gente, vamos ver uma matéria, um videozinho jornalística, tá? Sobre os mitos regionais. Vamos lá assistir? Muito legal para a gente se interagir com isso. Olá! Você sabe o que são mitos? São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e da natureza, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia e personagens. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Entender e conhecer um pouco das histórias dos índios, quilombolas e ribeirinhos da nossa região faz parte da cultura regional. A região norte tem vários mitos que nasceram do conhecimento tradicional dos povos indígenas. Eles são baseados em tradições da floresta amazônica e dos índios. Em Rondônia, as manifestações culturais deram origem a diversos contos e histórias com aspectos naturais. As influências marcantes da cultura indígena estão presentes em todos os estados do norte do Brasil, principalmente entre as populações ribeirinhas. Quem viaja pelo interior dos estados da Amazônia já ouviu falar da lenda de um belo rapaz, daquele desconhecido de roupas brancas, sapatos brancos, o Boto. A lenda conta que ele costumava perseguir as mulheres que viajavam pelos rios e igarapés. Às vezes, eles viravam a canoa em que elas estavam. Era o encantador dos rios. O Curupira também é um dos mais antigos personagens do folclore brasileiro. Um ser sobrenatural que habitava as florestas para proteger as plantas e os animais dos caçadores. É descrito como um menino de baixa estatura, cabelos ruivos e pés virados para trás, justamente para deixar pegadas que levassem os caçadores para o outro lado. Uma das mais famosas lendas amazônicas fala de uma imensa cobra, também chamada de boiúna, que cresce de forma gigante e ameaçadora, abandonando a floresta e passando a habitar a parte profunda dos rios. É a lenda da Cobra Grande. Viu só a diversidade de lendas que fizeram histórias na nossa região? Então até a próxima. Tchau! Olha só, queridos, vocês perceberam como é linda a nossa história, né, do Brasil? Os mitos, né, regionais. Muito interessante e tem uma riqueza muito engrandecedora, né, para nós, para o nosso conhecimento. Isso carrega a nossa história, ele vem junto, tá? O processo histórico da humanidade, inclusive do nosso estado de Rondônia. Vamos lá agora, olha só, mitos regionais brasileiros, ó. Temos o Saci, nós vimos aí o Curupira, né, a Iara, a mula sem cabeça, a da Vitória Régia, que é aquela planta, né? E da mandioca. Vamos ver do Boto, tá? Lenda da origem da indígena folclórica, essa é um pouco indígena, da Amazônia, do norte do Brasil. Olha só, gente, somos privilegiados, hein? É um animal inteligente, semelhante ao golfinho que vive nas águas amazônicas. Se transforma num jovem belo, olha aí, vocês viram no filme, hein? Elegante nas noites de lua cheia. Vestido de branco e com chapéu para esconder, né, o respirador dele. Estilo comunicativo, galã e conquistador, o Boto escolhe a moça solteira mais bonita para a festa e leva para o fundo do rio. Muito interessante, né, essa história do Boto cor-de-rosa. Agora vamos ver do Boitatá. Vamos lá, olha aí, ó. O Boitatá é protetor da floresta, é um personagem do folclore brasileiro. Lendas, né? A lenda descreve que é um personagem, né, folclórico, como uma grande serpente de fogo, sem cabeça, né? E protege os animais das florestas das pessoas que fazem mal. Então, se a pessoa for para a floresta fazer mal, queimar e etc., ele o protege.
Próximo. Gente, as lendas indígenas, né? Elas viram artesanato, ó. Viram joias. Por exemplo, na 8ª Rural Show de Ji-Paraná, em Rondônia, as indígenas produzem esses produtos, ó, que são constituídos de lendas, tá? O artesanato é uma forma de conhecer de perto a cultura dos povos indígenas. Isso é no estado de Rondônia. Isso aqui foi em 2019, ok? Rondônia Rural Show. O ano passado não teve, nem esse ano ainda, mas eles produzem ó, a cultura deles, ó. Né? O cocá, né? Tem vários, ó. Isso é as lendas virando joias. As tribos trabalhando, né? Participando, se interagindo com a sociedade. Nossas histórias viram lendas, isso é delas, tá? Ó, nossas histórias viram lendas. Nossas lendas viram mitos, ó. Nossos mitos viraram joias, né? Então essa é a cultura delas que trazem para esse meio. Muito interessante essa ideia de trazer. Isso tudo no estado de Rondônia, tá? Vamos lá, continuando. Agora, lendas africanas. Vamos ver um pouquinho. É a lenda da galinha de Angola, ó, essa daqui. Diz a lenda que conta-se que há muito tempo as aves viviam todas juntas, no mesmo ambiente. Aí tinha uma ave, né, superior chamada Melro. O pássaro mais invejado era ele, ó. O macho tinha uma aparência muito bela, com bico alaranjado e penas negras. Já a fêmea tinha um corpo em tons de preto e pardo claro, e a garganta esbranquiçada. Todos queriam ser bonitos, como essa espécie. Porém, Melro pediu a obediência de todas as aves, porque elas queriam ser bonitas, né? Ele prometeu aos pais que usaria seus poderes mágicos para transformar a plumagem deles em brilhantes tons de negro. Porém, eles não obedeceram, gente. Olha aqui. Melro diz, ó, as aves viviam juntas, em paz. Porém, veio a inveja. Vocês conhecem o mito da caixa de Pandora? Podem pesquisar. Pandora, curiosamente, abriu a caixa. Quando abriu a caixa, saiu a inveja, o rancor, o ódio, os ciúmes, as doenças, todo tipo de mal. Quando Pandora percebeu que fez algo de errado, fechou a caixa. Quando fechou a caixa, o que restou lá só a esperança. Então a esperança ficou dentro da caixa. Por isso que nós procuramos ainda a esperança, né? Mas ela está dentro da caixa de Pandora. É uma lenda grega, tá? Dos gregos. E a lenda africana da galinha de Angola, Melro, né, tinha poderes e prometeu às aves que deixaria sua plumagem. A plumagem é as penas, bela, perfeitas, linda e maravilhosa. Mas as galinhas viviam em conflitos. Por quê? Por causa da inveja, do rancor, a discussão. Aí ele viu, aí quando chegou numa, ele a transformou numa plumagem igual a do tigre. É uma plumagem bem rajada. Por quê? Aí ele percebeu pela desobediência. Percebeu que quando o tigre viu aquela beleza grande, não aceitava que alguém fosse mais belo que ele, ia devorar aquela galinha, a ave. Então aí surgiu a lenda da galinha da Angola, que é uma lenda africana, né? Criada pelos africanos. Perceberam que nós colocamos lendas indígenas, né? Urbanas, né? Urbana no sentido da mata, né? Da Amazônia, e algumas lendas africanas. Por isso que nós colocamos nessas aulas um pequeno resumo, né? Sobre a mitologia, né? Regional indígena e afrodescendente. Muito legal. Vocês podem ir além, pesquisar sobre as lendas, sobre a mitologia do nosso estado. Inclusive, nós colocando como proposta o trabalho desta classe, para vocês perceberem que ela está em nosso meio. A todo momento eu estou pensando, né, que existe lenda, a todo momento eu vejo que existe uma loja de roupa, uma fantasia, uma roupa que me faz lembrar a mitologia. No carnaval você nem imagina, né, quantas fantasias tem que nos lembra o nosso folclore, né, a nossa mitologia. Inclusive mitologia grega e super-herói também atual, tá? Na contemporânea. Então perceba que nessa aula nós vimos que as lendas, os mitos, eles acompanham, tá? O processo histórico da humanidade. Porém as pessoas vão vendo com outras perspectivas.
ele interpassa um processo histórico. E muita gente usa esse pensamento mitológico para sobreviver, para viver, para caminhar em nosso meio. Então percebam aí, né, a lenda indígena e africana no nosso meio do estado de Rondônia. Não saia daí que nós temos mais, hein? Até mais. Tchau, tchau.